Eu hoje queria vos falar acerca de cooperação. O que é que significa cooperar? Cooperar significa ajudar, contribuir com alguma coisa para a realização de um projeto ou a concretização de algum propósito. A nível de nações, há países que têm uma proximidade maior com outros países que não têm com outros. E então, esses países em que há uma maior proximidade, há uma maior entreajuda, há uma maior cooperação. A nível familiar, para que uma família seja funcional, tem que haver cooperação entre os vários elementos que compõem essa família. Não que tenhamos todos que fazer a mesma coisa, mas cooperarmos de uma ou de outra forma para que a família funcione. A nível profissional, cada vez mais, a cooperação é valorizada e começa a ser uma prioridade a nível empresarial. Hoje, já há empresas que, em vez de chamarem aos seus empregados, chamam funcionários. Outros chamam cooperadores. E está provado que, quando há uma cooperação entre a entidade patronal e os funcionários, neste caso cooperadores, que a possibilidade de sucesso é maior. Aquilo que se chama o trabalho de equipa e que popularmente se chama remar todos para o mesmo lado. Por esta razão e outras razões, cada vez mais se fala em cooperação. Mas há um livro, escrito há séculos atrás, que já priorizava e prioriza a necessidade de cooperação. Eu refiro-me aqui, nem mais nem menos do que à obra, eu refiro-me à Bíblia Sagrada, quando fala acerca da obra de Deus, do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento uns com os outros na obra de Deus. A Bíblia fala e exemplifica de uma forma clara, de uma forma evidente, o que é a cooperação. E se houvesse dúvidas, em Hebreus capítulo 13, o versículo 16, fala-nos acerca da importância da cooperação. Eu passo a ler. Não negligencieis, isto é, não esqueçais, igualmente a prática do bem, e agora reparem, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu sou um exemplo disso. Tantas vezes que eu falei acerca deste versículo, e muito provavelmente, mais vezes eu falava e enfatizava acerca da necessidade de nós praticarmos o bem. Andarmos nas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E a mútua cooperação era como que assim um apêndice que nós vamos passando de fugida. Mas reparem que a mútua cooperação, o nós cooperarmos, está em pé de igualdade com a prática do bem. E tanto de uma coisa como de outra, Deus se agrada. Não é apenas uma cooperação, é uma mútua cooperação, isto é, eu coopero com o outro, mas o outro também tem a obrigação de cooperar comigo. E se nós cooperarmos uns com os outros, então isso será uma mais-valia para o progresso da obra de Deus por um lado, e por outro lado, é uma espécie de sacrifício espiritual do qual Deus se agrada. Às vezes nós questionamos-nos e perguntamos assim: o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Olhem, está aqui uma parte da resposta. A prática do bem, sim, mas também a mútua cooperação. Eu não somente espero que o outro coopere comigo, mas eu também tenho disposição para cooperar com o outro.
Eu não somente espero que a igreja coopere comigo, mas eu também vou cooperar com a igreja. Mútua significa isso. Isto é tão importante que Deus nos dá o privilégio de não somente sermos cooperadores uns com os outros, mas sermos cooperadores de Deus. E há várias passagens bíblicas, que eu não vou citar, que fazem esta afirmação. O apóstolo Paulo diz, e nós, escrevendo a uma igreja de Corinto, lembro-me agora, ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Como que se Deus de nós necessitasse? Ele quer nos dar este privilégio. Ele podia usar apenas os anjos. Podia usar apenas um grupo restrito de pessoas para cooperarem com Ele na sua obra. Mas não. Nós todos, de uma forma geral, aos olhos de Deus, temos potencial e temos o privilégio para sermos cooperadores de Deus. Vamos para um exemplo concreto. Uma grande multidão seguia Jesus. Seguiam-no já há cerca de 3 dias. Alguém vai ter com Jesus, um dos apóstolos, diz, Senhor, é melhor despedir a multidão, porque já estão há 3 dias connosco, já não têm comida, já não... Conhecemos a história. O Senhor pergunta, o que é que tendes? Dá-lhes vós de comer. Ele diz, como é que nós podemos dar de comer a uma multidão destas? O que tendes? Aí um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes, que Jesus multiplicou. E agora repara, Jesus podia pegar naqueles pães e peixes multiplicados e andar entre a multidão que ele tinha mandado assentar em grupos de 50 e ele próprio distribuir. E então as pessoas viam que ele é que tinha multiplicado, ele é que estava a dar. Mas o que é que ele faz? Ele multiplica. E os pães e peixes multiplicados entrega aos discípulos. E quem é que vai distribuir? São os discípulos. Agora imaginem como seria ilógico e seria de muito mau tom e ridículo até, se os discípulos com os pães e peixes multiplicados andavam lá de grupo em grupo e fomos nós. Ai, tanto pão. Nós somos assim. Nós somos assim. Não. Com certeza que se alguém não se tivesse apercebido que Jesus tinha multiplicado, os próprios discípulos diriam, foi Ele, foi Jesus que multiplicou de 5 pães e 2 peixes. Ele fez toda esta abundância. E nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Na igreja tem que haver mútua cooperação. Eu tenho lido alguma coisa acerca desse assunto e tenho também tido algumas reuniões com alguns pastores e há uma coisa que me tenho apercebido nitidamente. As igrejas que mais se desenvolvem, que mais crescem, são as igrejas onde há mais mútua cooperação. Um homem sozinho, 2 pessoas sós, não conseguem carregar um fardo deste, um barco assim. Tem que haver mútua cooperação. E isso faz ultrapassar barreiras, obstáculos. A mútua cooperação leva ao sucesso de uma igreja, de uma organização, de uma empresa, de uma família até. Mútua cooperação. Um dos exemplos mais claros da eficácia e da mútua cooperação, além deste que nós citamos, sendo cooperadores de Deus, é o que acontece no corpo humano a toda a hora. Mas vamos supor, hoje, de uma ou de outra forma, nós fazemos um corte num dedo.
abre-se uma ferida. Nós não imaginamos a cooperação que é desenvolvida a partir desse momento, a vários níveis, da coagulação do sangue, etc. Mas vamos agora supor a nível de uma possível infecção. Falemos, não é sítio para nós falarmos de medicina ao longo de todo este tempo, mas vamos apenas usar como simples exemplo. Imaginem só o que se passa a nível dos glóbulos brancos, também chamados leucócitos, mas vamos ficar com glóbulos brancos. Há várias espécies de glóbulos brancos. Há uma ferida. É uma porta aberta para que micróbios, bactérias, vírus, etc., possam entrar por ali. As defesas começam. Uma espécie de glóbulos brancos, os macrófagos e os eosinófilos, e agora vou deixar de usar este nome, começam a travar uma luta corpo a corpo contra os invasores. Sejam bactérias, seja aquilo que for. É uma luta de vida ou de morte entre eles. Há baixas de ambos os lados. Por isso, algumas feridas têm pus. O que é o pus? É a morte dos glóbulos brancos que travaram essa batalha e que morreram ao travar essa batalha, mas também a morte dos invasores. Há outra espécie de glóbulos brancos que bombardeiam à distância, tipo artilharia, bombardeiam esses invasores. São os linfócitos T. Outros fazem outra coisa. Alertam o cérebro que há perigo, para que o cérebro aumente a temperatura do corpo. Febre. E quando nós temos febre, nós não imaginamos o que é que está a acontecer pelo facto de nós termos febre. Febre é um sinal a todo o nosso organismo. É uma espécie de sirene que toca, para que todos usem os seus recursos de que são capazes e que seja possível para travar aquela infecção. O que é isto? Cooperação. Cooperação. Vamos ler uma passagem bíblica que nos mostra outra vez o que é cooperar na obra de Deus. E então, essa passagem está em Marcos, capítulo 2, e vamos ler os primeiros 12 versículos. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Lemos assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado, no ponto correspondente ao em que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Um paralítico. Nós não sabemos há quantos anos aquele era paralítico. A Bíblia aqui não nos diz. Mas porquê é que foram precisos 4 homens? Porque levaram-no numa espécie de padiola. E se fossem 2, não dava. O peso do homem. Se fossem 3, desequilibrava. Se fosse 1, era impossível. 4. Cada um pegava numa extremidade daqueles dois paus, vá lá. Exemplo de cooperação. Um só não podia, 2,
Um de cada lado era difícil devido ao peso, 3 desequilibrava. O ideal, 4 homens. Só que encontram uma dificuldade. Jesus estava dentro de uma casa, tantas pessoas estavam cá fora, cerraram fileiras, não deixavam passar, não queriam perder a proximidade com Jesus. Se eles não tivessem determinação, o que é que eles fariam? Viravam-se para o paralítico e diriam: tentamos. Nunca vos aconteceu ir a uma casa, assim, por obrigação, tocar a campainha, só dormir, um toquezinho, ninguém atende, parece que está tudo apagado, uma luz lá ao fundo, mas também uma luzita, também não, e vamos embora. Mas se nós temos interesse, o que é que nós fazemos? Tocamos, não dá, tocamos outra vez. Não está ninguém em casa, vamos dar uma volta. E depois o que é que nós fazemos? Voltamos. Estes homens tinham determinação. E eles não iam desistir facilmente. Então é necessário mútua cooperação. Mas nessa cooperação é necessário determinação. Porque há obstáculos. A vida cristã não é uma vida de facilidades. Não está tudo ganho. Não é tudo vitórias. E às vezes, para nós termos vitórias, é necessário determinação, perseverança, insistência, imaginação, criatividade. E eles tiveram isso como? Não há problema. Se calhar até o homem paralítico disse: estou-vos a dar tanto trabalho. Eram 4. Se fossem menos não dava, mas eram 4. Havia umas escadas exteriores, subiram as escadas, vão para o eirado. Cobertura térrea, provavelmente. Naquele tempo as casas eram assim. Não tinham telhados, como nós temos, obviamente. Ouvir Jesus. Ele está nesta zona da casa. Está nesta direção. Fazem um buraco. Fazem descer o paralítico. E Jesus está a falar para as pessoas. E de repente, há um paralítico à frente deles. Todos olharem para cima. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé de quem? Dos 4 homens e do paralítico também, porque ninguém é salvo por procuração. Vendo-lhes a fé, o Senhor com certeza quando viu o paralítico ali a descer, sorriu. Pensou assim: estes não desistem, estes são bravos, não desistem. E viu-lhes a fé e disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, se fôssemos ler uma outra passagem paralela, nós iríamos ver que fariseus e escribas estavam dentro de casa assentados, com uma cara, contrariados, a tentar colocar Jesus numa posição difícil, fazendo perguntas difíceis também. E então, quando eles ouvem isto, razoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfémia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus. Se é um assunto polémico, é o assunto do nosso perdão. Falem com religiosos e perguntem: como é que eu posso ser perdoado? Ele vai dizer uma coisa. Outros vão dizer outro. Outros vão dizer: os homens perdoam. Outros vão dizer: ninguém pode ser perdoado. Mas o Evangelho diz que nós em Cristo podemos e somos perdoados. Amém? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, mas Jesus derramou o seu sangue e agora pode dizer, quando nós por fé vamos a Ele: filho, filha, os teus pecados te são perdoados. Amém? Só cá para nós. Aqueles 4 homens
Será que eles estavam com este trabalho todo por causa do perdão de pecados? Eu acho que eles estavam mais preocupados com a cura do paralítico. Certo? Mas Jesus atua de acordo com as prioridades. Ele atua primeiramente naquilo que é mais importante. E o mais importante de tudo na nossa vida, acima de todas as coisas, é nós sermos perdoados por Deus. Amém? Mas era importante aquele paralítico ser curado? Sim, sem dúvida. Era uma pensão grande, enorme. O que é que ele pensava todas as manhãs, quando ele acordava? O que é que ele pensava todas as noites, quando se deitava? Isto é, ele estava sempre deitado. Mas o que é que ele pensava antes de adormecer? Se um dia, mas isso é impossível, se um dia pudesse andar, ele olhava para as crianças que brincavam, que saltavam, para os jovens que corriam, e aquilo aumentava a sua tristeza e a sua dor. A certa altura ele fica resignado. Quando estes 4 homens se disponibilizam para o levar até Jesus e lhe falam acerca da possibilidade de ele ser curado, a esperança é renovada. Se calhar ele surpreendido ou não, ele ouve Jesus a dizer: os teus pecados te são perdoados. Claro, estavam lá religiosos. E o assunto de perdão é sempre polémico. Nos seus corações eles diziam: quem é que pode perdoar pecado senão um que é Deus? Este homem blasfema. Só que eles esqueceram-se que perante eles estava o Deus bendito eternamente, Jesus feito homem, melhor, Deus feito homem, Jesus com a sua natureza humana, com a sua natureza divina. Por isso Jesus tinha poder e tem poder para perdoar pecados. Amém? E Jesus vai mais longe. Lendo os seus pensamentos, disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Por que é que estás a pensar nisso? Vocês estão a pensar que isto é uma blasfémia? Que isto não vai contar para nada? Que isto não vai ter efeito nenhum na vida e na alma deste homem? Vocês estão a pensar isso? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? O que é mais fácil? Olha, vocês estão... Eu agora faço-vos uma pergunta. O que é mais fácil? É eu dizer a este homem: os pecados estão perdoados? Ou toma a tua cama, levanta-te e anda? Eu acredito que alguns disseram: dizer que os pecados estão perdoados é fácil. O problema é pôr este a andar. Mas é ao contrário. Jesus, para dizer àquele homem: filho, os teus pecados são perdoados, ele faz este anúncio, sabendo que na cruz de Calvário iria dar a sua vida para poder dizer àquele homem: os teus pecados te são perdoados. Mas para dizer àquele homem: toma a tua cama, levanta-te e anda, não era preciso ele ir à cruz. Bastava a palavra. Bastava ele dizer. Não era preciso mais nada. Mas Jesus diz: então, para que creiais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quereis provas? Eis as provas. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas vais para a tua casa perdoado. Chamar a vossa atenção para um pequeno, grande pormenor. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade ou poder para perdoar pecados.
Jesus só pode perdoar pecados na terra, enquanto nós estamos na terra. Depois de nós deixarmos esta vida, Jesus não pode dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. É enquanto estamos na terra. Ou nós partimos para a eternidade com os pecados perdoados, ou nós partimos para a presença de Deus, para a eternidade, melhor direi, com os nossos pecados por perdoar. E não é o fogo do purgatório que nos traz perdão ou purificação dos pecados. Isso não é verdade. Não é nós voltarmos outra vez à terra e para sermos perdoados numa segunda ou numa terceira oportunidade. Isso não é verdade. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Reencarnações e coisas do género não são verdade. Uma vez. Termos mais oportunidades para sermos perdoados depois de nós partirmos para a eternidade, não é verdade. Porque Jesus tem poder, tem autoridade para perdoar pecados na terra. Só na terra. Duas grandes divisões acerca do estado daqueles que partem para a eternidade. Ou nós partirmos com os nossos pecados perdoados, ou nós partirmos para a eternidade sem termos tido o perdão de Deus. Não há uma terceira via. Por muito que as pessoas tentem provar o contrário, não é verdade. Outras doutrinas que se têm levantado, contrariamente a isto que nós temos visto aqui na palavra de Deus, não é verdade. Hoje em dia, há muitas maneiras de dourar a pílula, de diluir as coisas, de suavizar. Vocês com certeza que às vezes ouvem os políticos a dizer assim: aquilo que fulano disse, ou outro político, é uma inverdade. Inverdade é uma coisa que não é verdade. E o que não é verdade tem outro nome. Mentira. Mas para não dizer que é mentira, é uma inverdade. Ou então, ele faltou à verdade. Não, ele faltou à verdade, mas ele mentiu. A verdade é esta. É possível nós sermos perdoados, sim, como? Pela fé em Cristo. Quando? Enquanto estamos na terra. E podemos partir com a certeza, com a garantia dada por Deus na sua palavra. Podemos partir sabendo que estamos perdoados. E a Bíblia diz que a espécie de perdão é este que nós temos em Cristo. É um perdão parcial, em parte, só para alguns pecados, e depois o resto vê-se. Não. Nós lemos na Bíblia, perdoando-lhes todos os pecados. Todos os pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Perdoando-lhes todas as ofensas. É um perdão pleno. É um perdão completo. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas este homem, para ouvir isto da parte do Senhor Jesus, foi necessário haver cooperação. 4 homens determinados, com a convicção, com a fé de que Jesus tinha poder para perdoar. Ultrapassaram as dificuldades, as barreiras. Tinham uma desculpa razoável. Ninguém iria criticá-los se perante aquela impossibilidade deles entrarem na casa e colocarem aquele homem diante do Senhor Jesus, se eles voltassem para casa.
eram apreciados, eram elogiados, reconhecidos da mesma forma. Olha, aqueles 4 tentaram. Não é fácil levarmos uma pessoa a Cristo. E raramente, na minha experiência de muitos anos já, raramente alguém é levado a Cristo apenas com a intervenção de uma única pessoa. Às vezes as pessoas dizem assim: fulano, A, B ou C, aquele irmão, levou-me a Cristo. Ok, ele levou a Cristo. Mas se nós lermos atentamente a história da conversão daquela pessoa, nós às vezes vemos dezenas de intervenientes nesse processo. Uns com mais, outros com menos influência. Às vezes é algo que ficou na mente e no coração daquela pessoa quando ela era uma criança e ouviu uma história acerca da ovelha perdida. E ficou. Depois ela conheceu um crente no seu local de trabalho e aquele crente dava um bom testemunho. Ela disse: ele é crente e ele fez isto. E a coisa ficou assim. E passados uns anos alguém lhe oferece uma Bíblia ou algo e tem uma palavra para com ele. E a coisa ficou assim. E depois aparece uma outra pessoa, vizinha, amiga, conhecida, e diz: has de vir à nossa igreja. Ele ouve uma mensagem. Há uma conversa particular com o pregador. E a pessoa converte-se e diz: e foi o pregador, foi o pastor que levou aquela pessoa a Cristo. Foi, sim e não. Não foi ele sozinho. Houve 4 homens, ao longo dos anos, que carregaram aquele paralítico que não andava nos caminhos de Deus. Compreenda? Senhor, é uma oração que nós podemos fazer. O que é que eu posso fazer? Em que é que eu posso cooperar para alguém te venha a conhecer? Haver da nossa parte esta disponibilidade, este interesse. E mesmo quando surgirem obstáculos neste processo, lembremos destes 4 homens que não desistiram. Eu não sei como é que eles fizeram aquele buraco. Não sei. Mas uma coisa sabemos. Eles fizeram um buraco e desceram com cordas aquele paralítico para ir ter aos pés de Jesus, que era à frente dele. Não desistiram. E não há vitória maior, por um lado, e não há bênção maior, por outro lado, de que nós levarmos alguém a Cristo e sabermos que os seus pecados, pelo Senhor Jesus, foram perdoados. Eu já disse aqui, e deixei-me repetir, e com isto termino. Se nós, de uma ou de outra forma, carregarmos alguém para ser colocado aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, por meio do Espírito de Deus, disser àquela pessoa: filho, filha, os teus pecados são perdoados. Valeu a pena, nem que seja por causa disso. Valeu a pena nós termos nascido, valeu a pena nós termos vivido. Se nós contribuirmos se nós cooperarmos para a salvação de alguém, isso é tão importante, porque estamos a cooperar para a salvação de uma alma que vale mais do que as riquezas do mundo inteiro. A conversão, a salvação de um pecador que se arrepende, diz a Bíblia, faz com que haja uma festa no céu por esse motivo. E a festa não é feita pelos anjos. A festa é feita diante dos anjos. Os anjos são os espectadores. Portanto, a festa será feita por Deus. Amém? Mútua cooperação. Fazer o bem, a mútua cooperação com estes sacrifícios espirituais, Deus se agrada. E o apelo final é que, se está aqui alguém que ainda não foi perdoado por Deus, ainda não tem a certeza de pecados perdoados,
por meio da fé, coloca a sua fé na pessoa do Senhor Jesus, apenas na pessoa do Senhor Jesus. Porque só Ele é que tem poder na terra para perdoar pecado. Não somos homens, não são as religiões, não é outro nome, seja ele qual for, é apenas por Jesus. Mas tu creres em Cristo, como aquele que na cruz do Calvário deu a sua vida para te poder perdoar e derramou o seu sangue para te purificar de todo o pecado, para te remir, para te perdoar de todo o pecado. Ele hoje também te diz: filho, filha, os teus pecados te são perdoados. Amém?